Pegue a sua Bíblia agora então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, versículo número 22 a 25, diz assim: Mas agora vos ademoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ore a Deus e peça a direção de Deus para este momento. Deus, aqui estamos em tua presença, te agradecemos pela leitura da tua palavra. E agora, meu Deus, queremos ouvir a tua voz. Senhor bendito, que haja, Senhor, a direção do teu Espírito Santo. Que haja, meu Deus, ó Pai, um completo, Senhor, ó Deus, falar do teu Espírito Santo a toda a tua igreja, dentro do que tu quer nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você, e você me responda com toda a sinceridade do seu coração e da sua alma. Quantos pecados foram perdoados na cruz do Calvário? Quantos pecados? Todos os pecados. Mas todos os pecados de quantas pessoas? De quantos? De todas as pessoas. E dos incrédulos também? Dos incrédulos também foram perdoados? Também foram perdoados, meus irmãos. É verdade. Não tenha medo de responder isso, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu vou perguntar: foi o arrependimento que trouxe o perdão, ou o perdão que trouxe arrependimento? Ficou um pouquinho mais complicado agora. O que traz, o que vem primeiro? É o arrependimento que vem e traz o perdão, ou é o perdão que traz o arrependimento? Irmãos, se não existir disposição de perdão, não adianta arrependimento. Primeiro Deus perdoou, para que depois eu pudesse, a partir do perdão certo, convicto, eu me arrepender. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós achamos que é o arrependimento que produz o perdão. Irmão, Jesus morreu quando? Quando que Jesus morreu? Porque às vezes as pessoas pensam que Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás. Isso foi a manifestação do que já tinha acontecido na eternidade. Porque Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, Pedro escrevendo lá em sua carta, diz que é o Cordeiro, o sangue de Jesus foi conhecido, é de um Cordeiro imaculado, como diz lá no livro de Apocalipse, antes da fundação do mundo. Enquanto nós não entendermos as coisas da sua origem, e esse é um dos grandes problemas das nossas formulações, a nossa teologia tem uma falha muito forte, porque nós partimos os nossos conceitos
E às vezes a teologia que nós abraçamos é uma teologia que salva apenas a gente, não salva mais ninguém. Isso, irmãos, é totalmente anti-Jesus, anticristo. Por quê? Porque, irmãos, quando a pessoa se arrepende e do outro lado não tem perdão, a única coisa que essa pessoa que se arrependeu vai ter é alguém vingativo, é alguém que quer torturá-lo e torturá-la, é alguém que vai se aproveitar daquela fragilidade do momento para destruir aquela pessoa. Agora, quando você sabe do perdão antecipado, quando você tem o conhecimento de que há o perdão de fato e de verdade, então você se arrepende, porque você sabe que lá do outro lado tem braços abertos por te esperar, como foi o caso do filho pródigo. Ele sabia quem era o pai, e quando a sua mudança de mentalidade, a sua forma de pensar mudou, ele caiu em si, diz a Bíblia Sagrada, ele diz que lembrou-se do pai. Meu pai é bom, meu pai trata bem até os empregados, eu vou lá só para ser o empregado dele, porque meu pai é bom. Ele voltou por causa dessa convicção. Por isso, a gente precisa partir a nossa espiritualidade, partir do nosso relacionamento com Deus dessa verdade. Agora eu vou ainda implicar um pouquinho mais para você. A Bíblia diz lá no livro de Atos que Pedro, quando fez a sua primeira mensagem, se utilizou do livro de Joel, certo? Ele usa o livro de Joel para dizer que aquilo que eles estavam vendo era aquilo que a palavra de Deus falava lá. Ele não cita exatamente ipsis literi, mas faz referência e a gente consegue identificar claramente o texto de Joel, capítulo 2. E lá, em Atos, tanto como lá em Joel, capítulo 2, também Atos 2, o apóstolo Pedro, assim como Joel, diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todos os crentes. É isso? É isso que está escrito lá? Não. O Senhor derramaria do seu Espírito sobre todos os evangélicos. Não. O que diz lá? Derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a gente fica imaginando que isso vai ser lá no final, mas o apóstolo Pedro diz que aquele momento era o início do final dos tempos. Então, o que eu preciso entender? O que está faltando para essas pessoas se converterem? O que Paulo disse lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14? Como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, tudo que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Você está entendendo isso? O Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando nessa dispensação. Ninguém mais tem qualquer tipo de resistência a partir do pecado, porque o pecado, como você mesmo disse, e é verdade, não é mais o problema, porque Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E se Jesus já levou e pagou preço alto por todos os nossos pecados, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora o Espírito Santo está trabalhando
em todas as vidas. A possibilidade de o Espírito Santo estar trabalhando na vida de todas as pessoas. O que é que está faltando? Mas alguém poderia dizer, pastor, mas Deus não poderia mandar os anjos, né? Porque existe até uma linha, não diria se seria linha teológica, eu acho até que é mais uma interpretação assim muito particular de 1 Pedro 1,12, né, que diz que os anjos desejam pregar o evangelho, que o Senhor não deixa. O texto ali não dá a entender isso. A Bíblia diz que os anjos querem entender. Ali diz que eles anelam perscrutar, entender esse grande amor de Deus pela humanidade. Isso eles querem mesmo. Mas a verdade é que Deus não permite. Eu não vou te dizer se é por um motivo, por outro, não vou especular. Mas eu creio que a questão de os anjos não pregarem e de Deus, irmãos, não fazer, porque se Deus quisesse, você sabe, se Deus quisesse, Ele faria, irmãos, um estalar de dedos, tudo aquilo que nós estamos tentando fazer por séculos, porque o que Deus quer não é apenas resultado, Deus quer consciência, Deus quer trabalhar no coração das pessoas. Eu creio que a questão de salvação é uma questão de família. Por isso que Jesus teve que se encarnar, teve que se fazer homem, teve que vir aqui, e vindo aqui, ele disse claramente: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa verdade precisa entrar na nossa vida e entendermos o papel importante, crucial, singular da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todos nós. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente fica pensando que a igreja que foi feita para bênção, e na verdade a igreja não foi feita para bênção, a bênção é que foi feita para a igreja. E isso, como eu sempre digo, se você não sabe colocar as coisas no seu devido lugar, isso vai acabar trazendo sérios problemas nas suas conclusões, na sua vida espiritual. Porque às vezes a pessoa acha que vem para a igreja, a única coisa que a empurra ou atrás para a igreja é buscar bênção. Mas a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, diz que as bênçãos correriam atrás de nós, que nós não precisávamos estar preocupados com isso. Deus, Ele está, meu irmão, trabalhando na sua família. E eu creio, irmãos, que existem muitos irmãos nossos que ainda não sabem que são nossos irmãos, porque a gente ainda não declarou para eles que o Senhor já os perdoou, que não há mais nada contra eles, porque Jesus Cristo já levou todos os pecados deles. Sabe por que as pessoas às vezes têm dificuldade de se arrepender, irmãos? Porque nós pregamos primeiro o arrependimento, e a gente insiste nisso, só que a gente não fala para eles, diz assim: fulano, ciclano, você sabia que Deus já te perdoou? Isso muda tudo, irmãos. Você sabia
que quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Ele já levou todos os teus pecados, e que não existe mais nada entre você e Deus que possa impedir você de ter acesso a Deus, e que agora a única coisa que Ele pede para que você faça é mudança de mente. Você pare de viver baseado na carne, baseado nos seus instintos, baseado naquilo que você deseja, e passe a confiar de que Deus, que demonstrou esse grande amor lá na cruz do Calvário, Ele já fez tudo que você precisa para que você tenha salvação completa. Porque o perdão de Deus veio antes de você sequer nascer. O perdão de Deus veio antes de sequer alguém existir nessa terra. E aí, geralmente, irmãos, o que a gente quer passar para as pessoas é simplesmente algo que muitas vezes os impede. Por quê? Porque eles fazem a ideia de um Deus severo, de um Deus que vai mandar todo mundo para o inferno, de um Deus que está sempre zangado, aborrecido, sempre com o senho fechado, sempre carrancudo. Agora, quando eles entendem Deus do jeito que Jesus nos mostra, que é um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, querido, aí não é mais o pecado o problema. E aí você vai continuar falando. Agora não é mais o pecado, não é o que você fez de errado, não é aquilo que você cometeu de delito. O que vai fazer a diferença agora na sua vida é a sua rebeldia. É a sua rebeldia contra a mensagem de amor, o evangelho que está mostrado para você, o caminho de salvação. Não é mais o seu pecado. O seu pecado Jesus levou na cruz do Calvário. Agora, quem se perder, e vai ter muita gente que se perderá, quem se perder, vai se perder porque se rebelou contra o maior amor já demonstrado no universo, o maior amor possível ser demonstrado, o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário pelas nossas vidas, remindo os nossos pecados. Então agora não é mais o pecado. Pecado não é mais problema. O problema do pecado já foi resolvido. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, o que vai fazer a diferença é a rebeldia que se levanta da pessoa saber a verdade e ela não querer se render a esse amor. Por isso, esse texto que nós lemos, ele é tão importante. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que Paulo estava dentro de um barco, sendo levado. Paulo estava dentro de um barco, indo para Roma, e fazendo de fato a vontade de Deus, o projeto de Deus sendo concretizado na vida de Paulo. E aí o que acontece? Paulo está lá junto com muitos outros presos, tem pelo menos 2 companheiros ali, que a maioria
dos teólogos afirmam, Aristarco está aqui, de fato, já mencionado no começo desse texto, e Lucas, o médico que acompanha Paulo e que escreve tudo que acontece na vida de Paulo, e ele agora preso, sendo levado para Roma, e a Bíblia diz que esse era o propósito de Deus. A Bíblia fala que Paulo tinha que se apresentar diante de César. Ele está no propósito de Deus, ele está na vontade do Senhor, mas tudo que ele fala não é levado em consideração. Paulo avisa os marinheiros, o comandante, o dono do barco, e diz ali no versículo 11, não é? Melhor, versículo 14, que diz: voltando um pouquinho, irmãos, aqui, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele avisa o dono do barco, capítulo 27, versículo 10, assim, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo, dentro do projeto de Deus, ele avisa aqueles marinheiros que aquela viagem ia dar muito errado, que eles não deveriam ir navegar. O Senhor estava alertando a Paulo. Mas é muito interessante que ninguém dá ouvido. E às vezes a gente pensa, irmãos, que porque a gente não é ouvido, a nossa responsabilidade acaba. Eu já falei, eu já disse, eu já anunciei, eu já falei que esse tipo de direção que eles estão indo não vai dar certo. E a palavra de Deus fala que as pessoas não deram ouvido a Paulo, embarcaram no barco e continuaram, ou foram em direção de Roma. E a Bíblia Sagrada diz que quando chegou, e agora sim, no verso 14, diz que quando eles começaram a navegar, a palavra de Deus fala que não muito tempo depois desencadeou-se um tufão de vento chamado Euroaquilão, e aí começou o vento e o barco começou a se estilhaçar, e eles mesmos, para fugirem, diz o texto, começaram a desmontar o barco, começaram a fazer tudo o que precisavam fazer para tentar chegar a um lugar seguro. Mas a verdade, irmãos, eu gostaria que você aqui me acompanhasse nessa reflexão, que o Espírito de Deus falou muito forte ao meu coração. Queridos, Deus não tem compromisso com navios, Deus tem compromisso com pessoas. Deus não tem compromisso com patrimônio, Deus não tem compromisso com a sua casa, Deus tem compromisso com a sua família. Deus não tem compromisso com o seu carro, Deus tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com coisas, Deus tem compromisso com pessoas. Por isso, às vezes, irmãos, a gente acha que Deus, Ele, para salvar, ou para, às vezes a gente pensa que a nossa relação com Deus é para diminuir os danos na vida das pessoas, e fica tentando pregar um evangelho de contenção de prejuízos. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus não salvou o barco, foi toda a carga perdida, mas o Senhor fez uma promessa:
o Senhor disse a Paulo: Paulo, o navio vai se perder, mas ninguém que navega com você vai morrer. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Puxa vida, pessoas que tomaram, e olha, não tem como. Se um filho entra num tufão, você está no tufão junto. Se o marido entra no tufão, a esposa está no tufão junto. Se a esposa entra numa tempestade, o marido está na tempestade. Não tem gente que esteja numa família que passe por uma tempestade, uma luta, uma adversidade que todos não estejam sofrendo. Só que às vezes, sabe o que a gente faz? A gente começa a orar a Deus para que o Senhor salve o navio. A gente começa a orar a Deus para que o Senhor salve o emprego. Que o Senhor salve aquilo que as pessoas estão muitas vezes apegadas. Mas sabe com quem o Senhor tem de fato compromisso? É com você que está dentro do propósito de Deus e com a vida das pessoas da sua casa. Ele não tem compromisso com as coisas que você gosta, ele não tem compromisso com as coisas que você quer. Se isso, meu irmão, for possível, salvando vidas, assim o fará. Mas se não, meu irmão e minha irmã, Deus não mandou uma calmaria, o anjo foi lá só para avisar. Mas que anjo é esse que aparece à noite e não faz alguma coisa para salvar, pelo menos Paulo? Aí está, irmãos. Às vezes a gente pensa que a intervenção de Deus é só para vir e fazer a calmaria, parar tudo, parar toda a tempestade, o barco navegar, né, em mar de brigadeiro. E eu quero dizer a você, nós estamos enfrentando uma tempestade, nós estamos enfrentando momentos difíceis, nós estamos enfrentando, agora mesmo está aí uma recessão tremenda no Brasil por causa desta pandemia. Nós estamos enfrentando problemas de todas as ordens social. Agora nós precisamos saber quem somos dentro dessa tempestade. Nós somos aqueles que estão dentro do propósito ou aqueles que só estão navegando querendo salvar o barco? Que às vezes é isso que a gente quer. Mas o anjo chegou e trouxe o recado de Deus e diz: Paulo, o Senhor manda dizer que o barco vai afundar. Vai tudo, a carga, já eles mesmos estavam sendo desfazendo com as próprias mãos. O navio vai afundar. Tem gente que vai se salvar agarrado num toquinho de madeira do barco. Mas ele disse: ninguém se perderá, todos vão ser salvos, todos serão salvos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dar esta palavra profética nesta noite aqui, irmãos. Nós estamos enfrentando essa pandemia, estamos enfrentando esse momento difícil na economia brasileira, estamos enfrentando esse momento difícil na vida de muitos brasileiros. Nós estamos enfrentando isso agora com mais força em algumas áreas aqui do nosso estado. Nós estamos enfrentando isso, mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus: ninguém se perderá. Ninguém se perderá, todos serão salvos. E eu quero que você assuma essa palavra profética para a sua vida nesta noite. Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma ideia. Às vezes eu falo assim: irmãos, o Senhor já nos deu, já fez tudo, o Senhor, Ele já providenciou todas as coisas, não é pelo seu esforço, é
pela graça que o Senhor nos dá todas as coisas. Eu sei que às vezes fica um ruído no ouvido de algumas pessoas, mas a Bíblia diz, pastor, que esforça-te e eu te ajudarei. A palavra de Deus fala sobre o nosso esforço. E esforço para quê, irmão? Esforço para quê? Esforço para ser abençoado não é. Porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É esforço para quê? É o esforço que tanto a NVI, a Nova Versão Internacional, a tradução, e a Revista Atualizada trazem lá de Efésios 4:3. Esforçando-vos para manter o vínculo da paz, o vínculo do Espírito. Irmãos, todo o meu esforço não é mais para ser abençoado. Todo o meu esforço é para a relação. O meu esforço é para a minha relação com Deus, porque eu tenho que lutar contra a minha carne, porque a minha carne vai dizer para não orar. Estou cansado, para não vir na casa do Senhor, para não participar de lives. A minha carne vai fazer com que eu não queira me relacionar com pessoas complicadas, difíceis, quem sabe até na minha família ou dentro da igreja. A minha carne vai lutar contra isso, mas o meu esforço é porque eu tenho a minha consciência transformada e sei da importância que tem a minha relação com Deus e a minha relação com os meus irmãos e com as pessoas. Então o meu esforço não é mais para ser abençoado, o meu esforço é em direção das relações. E todo esforço que eu fizer em relação e na direção da relação vai atrair bênção. Porque a bênção é para a igreja e não a igreja para a bênção. Guarde isso. Às vezes as pessoas, elas não entendendo isso, acabam tomando atitudes equivocadas, erradas, e acabam esmorecendo até mesmo na sua fé, seu esforço de relação. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Eu já tive muitas pessoas que até mesmo mal educadas, né? Pai, mãe, esposa, chega assim, porque alguém chega assim e diz: mas o que o pastor não está falando direito? Porque se o pastor estivesse falando as coisas assim direitinho, meu marido, uma vez uma pessoa falou isso para mim, meu marido não faria isso. O que estão ensinando aí nessa igreja? Sim, negócio. Aí irmãos, realmente, eu posso estar falando, talvez eu não tenha, não esteja sabendo falar. Talvez Deus também não soube falar, não sei porquê. Deus talvez tenha falado, sabe, a pedagogia de Deus deve ter sido furada, errada. Por quê? Porque ele não falou direito com Adão e Eva. Se ele tivesse falado com Adão e Eva certinho mesmo, do jeito certo, eles não tinham caído. Moisés também não falou direito. Moisés não falou, Deus também, Deus não falou direito com o povo de Israel. Eles pereceram no deserto, eles morreram no deserto lá, sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque Deus não falou direito, não escreveu direito nas tábuas, o povo não entendeu muito bem. Jesus também foi outro incompetente.
olhar dessas pessoas é assim: não estão falando direito. Porque se Jesus tivesse falado tudo direitinho mesmo, as pessoas tinham se convertido, não estavam lá pedindo a morte dele. Judas não teria traído ele. Por quê? Porque Jesus errou. Jesus não falou, não ensinou direito. Uns é falta de ensino, é falta de falar. E as pessoas que não querem ouvir? É Deus falando e falando e falando, e as pessoas simplesmente com seus ouvidos tapados, não querendo ouvir. Pois eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, Paulo também falou, não foi ouvido, mas ele não desistiu. O Senhor fez um teste com Moisés. Moisés, vamos fazer tudo de novo. Deixa esse povo aí, Moisés. Faço de você uma nação de você. Esse pessoal aí é difícil. O Senhor, não vai dar. Não vai dar. Porque o Senhor disse para Moisés: Moisés, o teu povo, e Moisés devolve: não sei, é o teu povo. Então é verdade, mas a gente está falando e falando e falando. Tem pessoas que vão continuar fazendo coisa errada, mas eu vou continuar falando e falando e falando. E eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, que não desista de ninguém da sua família, porque eles não te ouvem. Não desista de ninguém que você quer ver salvo. Por quê? Porque é assim mesmo, a gente fala e fala e fala e não ouve. Mas meu irmão e minha irmã, há uma promessa do Senhor para nós, e eu quero estar aqui, dar essa palavra profética em nome de Jesus. Ninguém que navega com você, ninguém que navega com você vai se perder. Ninguém que navega na sua vida, que navega no barco da sua vida, vai se perder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém se perderá. Pode sair agarrado num pedaço, um toco de pau, mas vai sair vivo. E é isso que eu quero que você concorde comigo. Não vamos desistir. Paulo podia estar tranquilo, né, irmão? Eu já estou salvo mesmo. Senhor, vou dormir. E amanhã eu quero estar num lugar assim, tranquilo, sossegado, porque eu estou dentro do teu propósito. Eu entrei nesse barco aqui porque eu queria. Tu me trouxe para cá. Tu me colocou aqui. Não, ele disse: o meu Deus, ele disse que o barco vai se perder, mas as pessoas vão ser salvas. Às vezes, irmãos, a gente não entende essas coisas. Às vezes Deus faz de um jeito, Deus faz de outro, mas é importante que você acredite. Há um mover de Deus para salvar toda a nossa família, todos os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém se perderá. Uma coisa foi o Jonas. Interessante, né? O Jonas, ele estava fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, só que ele teve que pular para fora do barco, que era ele que estava sendo problema dentro do barco. Agora Paulo não. Paulo era a salvação daquelas pessoas. Estava ali naquele barco, era ele que tinha que permanecer ali para fazer toda a diferença. Pois eu quero dizer, meu irmão, que você não é um Jonas, você é um Paulo. Você é um homem, uma mulher dentro do propósito de Deus. E seja o que for preciso, Deus vai fazer uma obra completa na sua casa e na sua família. Quem acredita nisso? Eu creio, irmãos. É o tempo de nós assumirmos o nosso papel e pararmos de ficarmos: mas será que é da vontade de Deus? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que é.
Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Por isso nós vamos orar. E você vai se colocar diante de Deus dentro desse propósito. Ninguém que navega com você o barco da sua vida se perderá. Você pode se colocar em pé? Deixa eu orar com você e por você. Deus eterno, Pai, Criador dos céus e da terra, quero colocar os meus irmãos e as minhas irmãs na Tua presença dentro desse projeto e desse propósito. Estamos enfrentando, Senhor, tempestades. Estamos enfrentando lutas e dificuldades. Mas agora, meu Deus, nós estamos aqui à luz da Tua palavra, dizendo, meu Deus, que todos aqueles que navegam conosco, todos aqueles que estão no barco da nossa vida, serão salvos para a glória do Teu nome. É a nossa fé, a nossa convicção. Nós não queremos ficar dando desculpas para pessoas, meu Deus, que se perdem. Nós queremos assumir a responsabilidade por aqueles que estão na nossa vida, por aqueles que estão, Senhor bendito, navegando conosco nessa tempestade. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu já te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.